Olá, meu nome é Alessandro Trovato. Fiz a minha apresentação no vídeo de introdução, que você deve ter visto aí pelas redes sociais, e a partir dessa aula vamos começar efetivamente com trabalhar com o edital do concurso do Banrisul Escriturário 2015. Esse é um projeto em que estamos gravando, em 4 amigos, nós estamos gravando essas aulas para tentar reproduzir todo o conteúdo do edital e passar para vocês da melhor forma as dicas que você precisa entender para poder passar no concurso. Eu ficarei com a parte de informática e vou dividir essa carga de informática com meu amigo Cláudio Damasceno. Nós baixamos o edital e eu trouxe aqui um resumo daquilo que nós vamos trabalhar. O edital, então, é o edital 1/2015. Nós temos aqui os programas e a bibliografia do concurso. Na parte de domínio produtivo de informática, nós vamos trabalhar com conceitos básicos de informática. O que são conceitos básicos de informática? São conceitos práticos e teóricos que aplicáveis no dia a dia, inclusive sobre internet e segurança da informação. Nós vamos trabalhar com o sistema operacional Windows, quem vai falar sobre ele é o meu amigo Cláudio Damasceno. Vou passar para vocês o conteúdo do BR Office Calc. O BR Office, se você sabe, é aquele aplicativo gratuito, muito similar ao pacote Office da Microsoft. Vou falar para vocês sobre o BR Office Writer, sobre o Microsoft Word e falarei sobre e-mail também. Quem vai falar sobre internet, quem vai falar sobre Excel, com vocês é o Cláudio. Bom, de todos esses itens que nós vamos tratar, vamos tentar passar para vocês uma visão geral de todo o edital e alguns materiais que você também deve conhecer. Por exemplo, essa cartilha de segurança da internet do portal cert.br. Acesse essa cartilha, o endereço está aqui no edital, nós vamos deixar na descrição desse vídeo. Você também tem aqui vários documentos como usar a internet, publicada pelo Publifolio em 2000. Por ser algo já de 15 anos, eu aconselho você nem perder tempo. broffice.org da teoria à prática, eu espero trabalhar com vocês todo o conceito necessário para que você aprenda o que é o BR Office. Você vai ver, inclusive, que nós vamos trabalhar com o LibreOffice. Nós temos aqui o Word 2010, nós temos referências ao Word 2007 da Bookman, nós temos o Windows 7 e o LibreOffice, o guia de iniciante, disponível aqui nessa no documento Foundation, da Wiki, uma biblioteca onde você consegue informações a respeito do livro e sobre o LibreOffice. Há também o guia do Writer, introdução do LibreOffice Calc. Então eu espero trabalhar com vocês de forma que você não precise recorrer a esse material complementar. Você também vê aqui referências ao Excel 2007, nós temos aqui os conceitos básicos de informática, todo esse material, culminando nos conhecimentos que você vai ter que conhecer para a prova. O que eu arriscaria? Eu acredito que o sistema operacional que vai cair nessa prova seja o Windows 7, por já estar há bastante tempo firmado no mercado, ou o Windows 8. Eu acho o Windows 8 ainda um pouco mais difícil, mas em todo caso, talvez o Cláudio trabalhe com vocês com essa versão do sistema operacional. Depende aí das aulas, você vai poder acompanhar conforme o cronograma que também vamos publicar aí nas redes sociais. Sobre internet e segurança, ele também vai comentar. O Word é um editor de texto fantástico, eu vou trazer para vocês e vou fazer vários links entre uma ferramenta e outra, e você vai conseguir entender que elas não são difíceis. Depois o Excel, o PowerPoint e o Access. Apesar de eles colocarem o PowerPoint e o Access aqui como consulta, como livro de consulta, em nenhum momento aqui no edital ele falou que iria trabalhar com esses programas de acesso a banco de dados e também com o programa de apresentação. Se nós tivermos tempo hábil, que você sabe que o cronograma desse concurso está bem apertado, eu falo então um pouco, gravo uma aula adicional sobre esses conceitos, pelo menos para que você saiba o que são esses programas. Vou salvar essa documentação aqui na minha área de trabalho, edital, Banrisul, e não vamos perder mais tempo, vamos começar. De todos os conceitos que nós temos aqui, eu vou iniciar com vocês sobre o BR Office Calc. O que é o BR Office Calc? O BR Office Calc nada mais é do que o Excel do pacote BR Office. Quando você compra o pacote Microsoft Excel, quando você compra o pacote Office da Microsoft, você está comprando um conjunto de aplicativos. Existem várias versões no mercado. Por exemplo, pacotes da versão Standard, da versão Professional e uma série de recursos que podem ser dimensionados para que você possa ter uma versão consideravelmente boa para você rodar em casa, uma mais profissional para você rodar na empresa,
ou ainda outra com recursos totalmente online, como é agora o caso do Office 365. Você já vai ouvir falar bastante desse pacote Office que agora é online. O BR Office Calc, então, ele está dentro do pacote BR Office. Mas vamos fazer então uma atualização. O BR Office hoje, na verdade, chama-se LibreOffice. Você pode fazer o download dele pesquisando simplesmente na internet, no site do Google ou do seu buscador padrão, através, vamos lá, eu vou buscar aqui o Google, e nós vamos encontrar aqui download BR Office. Pressionando Enter, você vai encontrar então aqui diversos sites para download. Fuja desses sites de downloads do UOL, você tem aqui o pacote oficial do próprio projeto LibreOffice.org. O LibreOffice, ele tem os mesmos recursos, ele é o melhor software de suíte livre. Ele é de graça, você não precisa pagar por ele. Então, baixe esse programa, entre no site, você vai ver que o processo é bem simples, não precisa ser um expert em informática, você pode instalar aí no seu computador. Eu estou usando o Windows 10 e já consegui instalar o LibreOffice nele sem nenhum problema. Aqui você encontra um botão chamado baixar a versão 5.02, ela tem 210 MB. Então esse é o pacote LibreOffice. Uma vez instalado, você deve clicar sobre o botão iniciar e em todos os aplicativos você vai encontrar um programa, um link para a carga desse aplicativo aqui, na letra L, chamado LibreOffice 5.0. Um clique no grupo e você vai ver todos os aplicativos que compõem esse pacote. O que seriam eles? O LibreOffice Base serve para você manipular banco de dados. É o equivalente ao Access da Microsoft. O LibreOffice Calc é o Excel, a planilha. O LibreOffice Draw é um programa muito parecido com o CorelDRAW para você poder fazer desenhos. O Impress é o PowerPoint do pacote LibreOffice. O Math é um recurso de criação de equações e o Writer é um editor de texto. Nós vamos começar falando então sobre o LibreOffice Calc. Assim que você clica no ícone do programa, observe, demora um pouquinho porque ele trabalha, se não me engano, com muito Java. Ele está abrindo, ele mostra esse banner de inicialização, ativando os recursos, e na sequência você vai ver que a tela será atualizada. Pronto! Se você já é usuário do Excel, você vai perceber logo na primeira impressão que essa ferramenta ela é muito parecida com o Excel na versão 2003, aquela em que você tinha a barra de ferramentas, que você tinha as células. Quais são os componentes principais de tela do Calc? Na parte de cima você tem aqui a barra de títulos e o nome do programa. À direita você tem os controles de janela, chamado de minimizar, maximizar e fechar. Nós vamos tentar passar para vocês diversas teclas de atalho que são extremamente úteis e que muitas vezes caem nas provas também quais são os atalhos para chegar a uma determinada ação. Para que você possa fechar qualquer janela do sistema operacional Windows, ou seja, o equivalente a esse X vermelho da parte superior, você pode pressionar Alt F4. Pressionando Alt F4, a janela então é encerrada. Se você observar, existe um outro xizinho logo abaixo, que é o fechar documento. A tecla de atalho para fechar este documento, mas não fechar o LibreOffice, é Ctrl F4. Pressionando Ctrl F4, você vai então encerrar essa aplicação. Não é o caso do LibreOffice. Acabei de pressionar Ctrl F4. Opa, foi sim, é que eu não consegui apertar a tecla direito. Quando fechamos o aplicativo, observe que nós vamos vir aqui para o LibreOffice, que é o primeiro item do menu e eu pulei propositalmente. Se você notar, aqui na tela do LibreOffice, nós temos o primeiro item chamado LibreOffice. Ao pressionarmos, é um grande gerenciador de arquivos, onde você encontrará aqui a possibilidade de abrir arquivos que já foram criados anteriormente. Ele vai mostrar os arquivos recentes que foram trabalhados, modelos de documento, você tem uma série de modelos que você pode trabalhar, escolhendo o programa. Você tem aqui um atalho para criar documentos de todos os programas que compõem o pacote. Se eu clicar então aqui em planilha do Calc, vamos gerar novamente uma planilha para cálculo. Tomou nota? Alt F4 fecha a janela, Ctrl F4 fecha o arquivo. No cantinho superior esquerdo, você tem esse ícone, que é um ícone de controle de janela também. Muito similar a esses três botões, esse botão aqui controla os recursos que você tem aqui no seu aplicativo, a janela principal. Você pode restaurar a janela por aqui, você pode maximizar a janela do seu aplicativo, você pode minimizar
E olha aqui a tecla de atalho Alt F4. Uma tecla de atalho para que você possa acessar esse ícone especificamente, e eu já vi cair isso em prova, mas há algum tempo atrás, atualmente nem tanto, Alt barra de espaço. Alt barra de espaço é a tecla de atalho para abrir esse item aqui do menu. Se você puxar as setinhas para baixo, andar com as setinhas para baixo do teclado, você pode escolher a ação e pressionando o Enter executá-la. Quando você vai prestar um concurso, você com certeza, como concurseiro, já percebeu, são os detalhes que fazem a diferença na hora da execução da prova. Apesar da prova de informática não ter tanto peso assim, ela é importante porque você não pode zerar. O ideal é que você instale o aplicativo e conheça ele um pouco, experimente, faça testes. Tem um canal de vídeos no YouTube com muitos vídeos realmente de Excel, que podem ser utilizados como referência para que você aprenda funções e possa aplicar no LibreOffice. É muito parecido, você vai ver já já o quanto eles são semelhantes. Logo abaixo da barra de título, se você clicar 2 vezes sobre uma barra de título, a janela é restaurada. Se você mantiver o botão esquerdo pressionado, você consegue arrastar essa janela para os lados. Aqui nós temos o menu de opções do Calc. Você pode clicar sobre o menu com o botão esquerdo, ou, se você notou, nós temos algumas letras sublinhadas nesses menus. Ao segurar a tecla Alt e pressionar a letra sublinhada, você vai acessar o menu também. Repasse, aprenda, veja quais são os itens do menu. O menu Arquivo ele vai tratar diretamente sobre a manipulação dos seus documentos e dos seus arquivos durante o processo de criação do LibreOffice. Você pode, então, criar um novo documento, abrir documentos cujo atalho é Ctrl+O, O de Open. Documentos recentes. Assistentes. Existem vários assistentes aqui para escrever cartas, fax, agenda, apresentação, páginas de web. Modelos. Você pode fechar o documento em edição. Esse fechar é o equivalente a esse aqui à direita. Você pode salvar a planilha, mas ela não está disponível aqui, esse salvar, por quê? Na primeira edição, eu preciso usar o salvar como para criar o meu arquivo. A partir do momento que eu crio um documento, eu posso usar o comando salvar como e salvar e gravar as alterações que eu fizer. O atalho para salvar aqui é Ctrl S. Aqui já começam as diferenças para o pacote Office da Microsoft. Para que você possa salvar rapidamente um documento no Word, o atalho é Ctrl B de bola. No OpenOffice, no LibreOffice, é Ctrl S de Save. As teclas de atalho, geralmente no LibreOffice, são equivalentes aos comandos que você tem em inglês, não em português. Quando você pressionar Ctrl S, lá no Word, você vai ativar o sublinhado. Quando você pressionar o Ctrl S aqui, você vai salvar. Salvar como é Ctrl Shift S. Você precisa segurar essas 3 teclas juntas e, na sequência, primeiro o Ctrl, depois o Shift e depois o S para o salvar como. Lá no Word é F12. Você pode salvar uma cópia do arquivo que está em edição. Salvar tudo só aparece quando você tem mais de um documento aberto. O salvar tudo vai salvar, então, todos eles juntos. Recarregar, ele vai fazer a leitura novamente do documento. Versões é o controle de salvamento, onde o aplicativo vai guardar cópias do histórico desse documento que você vai criando. Temos também aqui exportar. Você pode exportar o seu arquivo gerado no LibreOffice, por exemplo, para quais formatos? Você pode exportar para o XHTML, você pode exportar para PDF. São 2 formatos simples de transferência. O PDF, inclusive, você já conhece, que é o Portable Document Format. Muito comum quando você tem que transferir documentos entre programas. Ou quando você precisa passar um programa para alguém. Você pode já exportar diretamente como PDF, clicando nesse ícone. Você pode enviar por e-mail o seu documento que está em edição. Um e-mail com um documento já no formato do Open Document. Olha só que interessante, você já pode enviar a sua planilha também como formato do Excel, como PDF, e se o seu micro tiver Bluetooth, você pode enviar inclusive por Bluetooth. Propriedades, aí é um item interessante de você entrar. Depois que você fizer o salvamento, vamos salvar o nosso primeiro arquivo. Vamos fazer aqui um teste. Eu vou escrever na célula A1, vou falar já já o que é uma célula. Nós vamos salvar esse documento. Arquivo, salvar como. Se você notou o arquivo salvar, ele ficou disponível, porque eu fiz uma alteração no documento.
Vou salvar na minha pastinha temporária com o documento, o nome chamado teste de salvamento. Ele está salvando no formato do ODF. É outro item que você precisa. Open Document Format. Uma planilha ODF tem a extensão .ods. Uma planilha de Excel tem a extensão .xlsx, se for a versão a partir de 2007. Se for anterior a isso, a extensão desse documento é .xls só. XLS, isso mesmo. Vou salvar e você vai ver que eu consigo descobrir que esse documento foi salvo analisando a barra de títulos, pois aqui em cima está escrito teste de salvamento. Muito bem, se pressionarmos Ctrl S, vamos fazer uma nova gravação. Ao clicar em Arquivo e Propriedades, você vai enxergar diversas propriedades do seu documento. Na parte geral, você consegue descobrir qual é o tipo do salvamento, a pasta, o tamanho, data de criação e modificação, se foi usado o modelo, se tem assinatura digital, quando foi impresso a última vez, olha só que interessante, isso é bacana de você guardar. Tempo total de edição, há quanto tempo a pessoa está editando esse documento, quantas revisões foram feitas. Eu posso utilizar os dados do usuário que registrou o aplicativo. Ainda temos uma guia chamada descrição, que você pode colocar um título, um assunto, palavras-chave de procura e anotações. Propriedades personalizadas, onde você pode criar suas próprias propriedades do documento. Propriedades CMS, desconheço. Segurança, você pode ativar somente a leitura do documento para os próximos. Você pode gravar as alterações e proteger, você pode proteger o seu documento com senha. Você pode incorporar as fontes que você utilizou para redigir, para não correr o risco que a pessoa que vai receber a sua planilha não tenha as fontes que você usou. E as estatísticas, quantas planilhas, quantas células e quantas páginas tem. Geralmente é nesse tipo de pergunta, é nesse tipo de local que é interessante você se apegar, pois são nos detalhes em que uma ferramenta vai mostrar, vai ser exigida numa prova. Mas eu vou deixar você um pouco mais tranquilo, porque geralmente em questões de concurso de Excel, você não precisa conhecer tão a fundo a ferramenta. Você precisa prestar atenção nos detalhes, como nas operações matemáticas. Se você fizer certinho, ordem de execução, de parênteses, regras e sinais, e souber identificar uma fórmula, suas referências, fica fácil de você responder as perguntas tanto do LibreOffice quanto do Microsoft Excel. Bom, depois do menu Arquivo, nós temos o menu Editar, que está relacionado à edição da planilha que está na tela. Existe uma série de recursos aqui de edição, como preenchimento de valores, excluir conteúdo, excluir linhas e colunas, selecionar tudo. E olha aqui quantos atalhos que você tem aqui no menu. Os atalhos padrão recortar, copiar e colar são os mesmos. Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar e Ctrl X para recortar. Colar especial, Ctrl Shift V, selecionar tudo, Ctrl A. Localizar. Localizar é Ctrl F no OpenOffice, mas lá no Word é Ctrl L. No Excel também. Localizar e substituir é Ctrl U no Word. Aqui é Ctrl H. Perceba as diferenças. Esse Ctrl mais e esse Ctrl menos também permitem você inserir ou excluir células da sua planilha. Para desfazer, o atalho é o padrão, é o Ctrl Z. Você não precisa decorar, não existe um equivalente nela. Exibir está relacionado à forma com que você está exibindo os dados na sua tela. A célula, o zoom, se você quer navegar, mostrar o navegador de objetos, se você quer ver clipart, se você quer ver a planilha em tela inteira. Tudo isso acessível através de um clique. Inserir permite a você inserir itens de uma planilha, como linhas e colunas, inserir novas planilhas. Na verdade, quando você está trabalhando com o LibreOffice ou com o Excel, você tem aqui planilhas. E essas planilhas nada mais são do que pastas de trabalho que organizam essas planilhas que estão aqui na parte de baixo da tela. Por padrão, o LibreOffice vem com uma planilha ativada. Se você clicar nesse sinalzinho de mais, vai ver que ele vai adicionar uma segunda planilha. Dizemos então que essas duas planilhas fazem parte de uma pasta de trabalho chamada teste de salvamento, porque eu salvei.